O que está acontecendo, pessoal? Bem-vindos, meu nome é Alex Hormozzi, sou CEO da Acquisition.com e neste vídeo o que eu quero fazer é mostrar como transformei $1.036 em 112 milhões de dólares em receita ao longo de 44 meses usando estruturas de aquisição únicas. Esta será a introdução a uma longa série de cursos que estou oferecendo gratuitamente. E estou fazendo isso porque quero ajudar todos que estão abaixo de 3 milhões de dólares por ano a chegarem lá. E assim, minha intenção transparente é te dar mais valor do que você obteria dos seus, entre aspas, cursos e programas de coaching de alto valor, e fazer isso absolutamente de graça. E é porque, francamente, eu não preciso do dinheiro e porque isso é algo pelo qual sou realmente apaixonado. E então eu construí o estúdio, construí todas essas coisas, apenas para este processo para você. Então, uma vez que eu, obviamente, tinha, você sabe, começado, consegui redobrar os esforços repetidamente usando esses frameworks de aquisição que vou compartilhar com você, acabei gastando 3 milhões e 100 mil e obtendo um retorno total vitalício de 36 para 1 em publicidade. Então, estas são práticas que eu mesmo fiz, que vivi em primeira mão e sei que funcionam, e por isso só quero poder compartilhar isso com você. Eu compartilharia isso individualmente, e é isso que faço com as empresas do nosso portfólio, mas como só posso trabalhar com empresas que, você sabe, estão fazendo um mínimo de 3 a 10 milhões por ano, que trabalham conosco, isso é apenas para todos os outros, poderem aprender de graça, certo? Então, eu construí a Gym Launch do 0 a 2 milhões e 400 mil por mês em 18 meses. Prestige de 0 a 1 milhão e 700 mil dólares. Essa é uma marca de e-commerce. Alan é nossa empresa de software de 0 a 1 milhão e 400 mil em 6 meses. E isso é por mês, cada um desses números. Então, 2 milhões e 400 mil por mês, 1 milhão e 700 mil, 1 milhão e 400 mil. E depois, 40 mil a 700 mil foi uma de nossas aquisições para 700 mil dólares por mês em curtos 10 meses, certo? E isso foi físico. Então, você pode ver isso em diferentes... Um era licenciamento, um era produtos físicos, um era software, a outra é uma cadeia de lojas físicas em fotografia. Então, tipos de negócios muito diferentes, mas as estruturas funcionam da mesma forma, certo? E como eu disse antes, pegamos empresas de 3 a 10 milhões de dólares, no mínimo, nessa faixa. Obviamente mais alto, mas no mínimo nessa faixa, com o objetivo de sair em 3 a 5 anos. Meu ponto para todos esses vídeos é ajudar você a ganhar seu primeiro dólar, seu primeiro milhão, seu segundo milhão de dólares. O que eu faço com as empresas é ajudá-las a ganhar o último dólar que elas precisarão ganhar. E esse é meio que o meu objetivo. Então, se você está abaixo de 3 milhões agora, isso é tudo para você. Aproveite de graça. Não tenho nada para vender, então aproveite. Certo? Então, a oferta. Não é como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sintam estúpidas dizendo não. A razão pela qual comecei com ofertas antes de qualquer outra coisa é que antes de podermos entrar em tráfego, antes de podermos entrar, você sabe, em gerar leads, você sabe fazer vendas, todas essas coisas, você tem que literalmente iniciar uma transação com um cliente, que é uma oferta, que é o que você vai trocar em valor com eles para que eles paguem. Certo? Então, para pegar peixe você precisa de isca ou uma oferta, certo? E esse é o ponto de partida de uma conversa para iniciar uma transação. O que você literalmente dá a eles em troca do dinheiro deles. Então, agora, se você tem, sabe, se seus anúncios não convertem bem, ou você não está conseguindo novos clientes, ou sua equipe de vendas, ou seu vendedor, ou você tem dificuldade em escalar, ou leva muito tempo para treinar novos representantes, ou você simplesmente não está conseguindo que as pessoas digam sim, muitas vezes a oferta é o problema, certo? E por isso é importante, porque a oferta vai ser o principal motor de sucesso em qualquer campanha. Então, o que isso faz, certo? Isso permitirá que você venda em um vácuo ou em uma categoria única, e force os clientes a tomarem decisões baseadas em valor em vez de decisões baseadas em preço. Este é o ponto-chave de por que uma oferta é tão importante, certo? Quando as pessoas olham, quando os clientes olham para o mercado ao tentar resolver um problema, eles vão olhar para as diferentes ofertas que existem, certo? E se você puder posicionar sua oferta de tal forma que eles não vão comparar você, o seu preço, certo? Porque eles não conseguem, porque você tornou sua oferta tão única, certo? E ao fazer isso, você se torna uma categoria única, então não está mais limitado por preços de forma alguma, certo? E assim, ao fazer isso, você consegue vender de uma maneira completamente individual, de modo que não precisa competir com mais ninguém. Isso protegerá sua margem. Isso lhe dará uma série de vantagens competitivas que são duradouras, certo? E assim, o objetivo de ajustar sua oferta ou melhorar sua oferta é descomoditizar o que você vende. Agora, o resultado final disso é que você terá taxas de cliques mais altas. Então, taxas de cliques nos seus anúncios, porque sua oferta é melhor. Você terá uma quantidade maior dessas pessoas que vão converter e dizer sim para trabalhar com você, porque a oferta é melhor, e elas poderão dizer sim a preços mais altos. E assim você combina essas coisas. Você tem uma porcentagem maior de pessoas que dizem sim, estou interessado. Uma porcentagem maior dessas pessoas que já é um número maior dizendo sim, eu quero comprar, e fazendo isso a preços mais altos. Então vou mostrar alguns exemplos do mundo real do que fizemos aqui. E assim, a tradução para a linguagem normal é mais leads, mais vendas a preços mais altos e maiores lucros, certo? Então aqui estão dois exemplos da vida real. É um exemplo de perda de peso B2C. Este é realmente um clássico. Isso é o que fizemos em nossa empresa de licenciamento há alguns anos, mas realmente transformou a indústria. Então, o típico proprietário independente de um
de um bootcamp ou qualquer tipo de instalação independente, sabe? Eles estavam cobrando $99 por mês por treinamento em grupo grande. E o problema com isso é que é altamente comoditizado, certo? Há um monte de pessoas oferecendo a mesma coisa pelo mesmo preço. E novamente, este é o ponto aqui. As pessoas vão olhar em volta e dizer, bem, você sabe, este lugar é mais perto de mim, e talvez este seja, você sabe, $10 a mais. Então elas basicamente olham e dizem, são equivalentes. Sim, então eu vou escolher o mais barato, certo? E isso é horrível e embaraçoso, e você não quer que isso aconteça. Então, o que fizemos foi mudar nossa oferta para um desafio gratuito de 6 semanas. E assim, os componentes dessa oferta eram bastante simples, certo? Em vez de vender, você sabe, um pacote de associação, nós venderíamos um programa com prazo definido, que era, neste caso, você sabe, perder 20 libras em 6 semanas, ou e se você não perder, desculpe, se você perder, você recebe todo o seu dinheiro de volta, certo? O que é bem legal e atraente, certo? É como apostar em si mesmo. Então as pessoas acharam que era uma oferta muito legal também. E assim as pessoas pagariam $600 e então receberiam uma série de outras coisas que normalmente não se conseguiria em um acampamento de treinamento ou em uma instalação de treinamento em grupo grande. Você teria um treinador de responsabilidade, teria um treinador de nutrição, teria planos de refeições, listas de compras, instruções de preparação de alimentos, guias para comer fora. Todas essas peças extras, que tornariam isso incrível, e além disso, havia uma garantia de satisfação de que mesmo se você não atingisse o objetivo, se não achasse que obteve o valor de $600 durante aquele período de tempo, eles devolveriam o seu dinheiro, certo? Oferta realmente atraente, certo? E como resultado disso, muitas pessoas quiseram. E como era grátis, mais pessoas clicaram, como a oferta era tão boa, mais pessoas compraram. E como resultado disso, em vez de receber $99 dessas pessoas, recebemos $600 ou mais. E depois houve várias vendas adicionais em cima disso. E isso literalmente transformou o que a maioria das pessoas estava fazendo para empatar na aquisição ou perder dinheiro ao conseguir novos clientes, para ganhar 30-1 logo de início, certo? Isso nem inclui o recorrente ou o back-end. 30-1. Isso significa que se você investiu $1.000 em marketing, você ganhou $30 mil nesses primeiros 30 dias. Esse é o poder de mudar a oferta, certo? Os serviços principais eram os mesmos e esse é o ponto-chave aqui. No seu negócio, não precisamos mudar o que você está fazendo. Precisamos mudar como você está apresentando o que está fazendo. E é disso que todo este treinamento trata, certo? Então aqui está um segundo exemplo. Este é um exemplo de agência B2B. Então em B2C, como em Business to Consumer, e B2B é Business to Business, então você está vendendo serviços empresariais. Então, este é um exemplo de agência. Então, se você sabe, um exemplo clássico de geração de leads para pequenos empresários, sabe, se você está atendendo quiropráticos, está atendendo encanadores, está atendendo telhadistas, está atendendo qualquer coisa, certo? Um exemplo clássico seria como um retentor de $1.500 por mês, certo? Esse é um exemplo normal. Mas o que fizemos e isso é muito comoditizado, por isso é muito difícil para a maioria das pessoas ganhar dinheiro fazendo isso, certo? E mudamos isso para me pague uma vez, depois só me pague quando alguém aparecer, certo? Então você me paga uma vez, nós configuramos tudo, e a partir desse ponto em diante, o único dinheiro que você me paga é se eu conseguir que alguém apareça no seu negócio, certo? Então deixe-me mostrar a diferença do que aconteceu e estes são os nossos clientes, certo? Isso não sou eu fazendo isso. Foram agências com as quais trabalhamos, certo? Elas passaram de meio para um de retorno sobre publicidade nos primeiros 30 dias, ou seja, gastaram $1.000 para receber 500 de volta, ou gastaram $5.000 e receberam 2.500 de volta, mas então tiveram a recorrência, então estavam bem até o mês seguinte, certo? Isso é um negócio normal, com retornos normais. A dificuldade é que é difícil escalar isso, de forma lucrativa, a menos que você tenha muito dinheiro, certo? O que muitas pessoas não têm. E assim que fizemos essa transição para um modelo de pagamento por desempenho, eles passaram de meio para 1 para 11 para 1 de retorno. Isso significa que investiram $1.000 e receberam $11.000 de volta antes de ter a continuidade que entra em ação. Esse é o poder de mudar a oferta. Agora você vai notar que estas são ofertas completamente diferentes. Esta é uma oferta de desempenho com uma garantia implícita. Esta tinha 2 garantias e uma condicional e uma garantia incondicional. E tinha uma pilha de bônus com alguma urgência. E eu vou te mostrar como juntar essas peças, certo? Então, bem rápido, porque eu gosto de mostrar a matemática por trás dessas coisas. A primeira oferta que eu te contei, esses foram os números por trás dessa oferta. Você sabe, eles gastaram $10.000. Este é os dados que coletamos. 300 mil impressões. A taxa de resposta foi 0,00013. A taxa de comparecimento antes da consulta era de 75%. Você pode ver o cálculo até aqui embaixo, e foi isso que resultou em 0,5 para 1. Agora, assim que fizemos a mudança, obtivemos 2,5 vezes a taxa de resposta, certo? Esse é o ponto-chave número 1. 2,5 vezes a mais pessoas que viram os anúncios com essa oferta responderam, certo? A partir daí, isso obviamente multiplicou os resultados por 2,5 vezes. Tudo isso permaneceu inalterado. Apenas 2,5 vezes fluiu através. O segundo grande ponto de melhoria foi na porcentagem de fechamento. Eles fecharam 2,3 vezes mais pessoas, certo? Do que antes no modelo típico deles, certo? E o que é louco é que nós realmente quadruplicamos o preço para essas agências, certo? Então, muitas delas estavam cobrando $1.000 ou $1.500 adiantados, mas conseguiram cobrar $4.000 adiantados, certo? Então, elas tiveram 2,5 vezes a taxa de resposta, 2,3 vezes a taxa de fechamento e então 4 vezes o preço. E o que isso resultou foi em 22,4 vezes mais dinheiro
coletado adiantado, certo? Então, se eles gastaram 10 mil, ganharam 5 mil na primeira vez. Quando fizeram essa oferta Grand Slam, que é como chamamos uma oferta que reúne todos os componentes juntos, ganharam 112 mil com os mesmos 10 mil dólares em gastos com anúncios, certo? E então foi de 0,5 para 1 para 11,2 para 1. E assim, o resultado final aqui é que eles foram pagos para conseguir novos clientes. E esse é o ponto, certo? Se você pode ser pago para conseguir novos clientes, então os orçamentos de marketing desaparecem e tudo se torna sobre escalar seus gargalos operacionais, sabe? Não se trata mais de aquisição. Aquisição não é mais o gargalo. E, em última análise, o que é interessante para mim é que com as empresas com as quais trabalho, quase nunca falo sobre aquisição porque resolvemos o problema de aquisição tão rapidamente que o restante do nosso tempo é dedicado a construir a escala operacional e a infraestrutura do negócio. Então você pode pensar, Alex, isso é legal, mas como eu realmente faço isso? Esse é o propósito de todos os cursos e treinamentos que eu tenho preparado para você, certo? Então, há 9 componentes que nós meio que identificamos. Há um livro que está para sair, e provavelmente, se você está assistindo isso, ele já pode ter sido lançado, que aborda todos esses fatores com mais profundidade. Acho que é gratuito ou a preço de custo. Provavelmente sabe entre 1 e 10 dólares onde quer que você compre. Não me cite, talvez seja 20 dólares, ou talvez eu mudei de ideia e fiz 1.000 dólares, mas provavelmente $1. Então, número 1 é que você quer ter o mercado certo? Então eu chamo de multidão faminta. Então há 3 componentes para isso. Há 4 fatores e 3 mercados principais, e depois como nichar, que vou cobrir. Cobrar o que vale, então vou falar sobre precificação. A próxima parte da oferta será a equação de valor, ou seja, entender como criar mais valor na própria coisa que você está vendendo. E é realmente apenas reembalar as coisas que você já está fazendo de novas maneiras, certo? Além disso, será criar a oferta Grand Slam parte 1, que é realmente descobrir o resultado deles, identificar os problemas e encontrar as soluções que você vai oferecer para esses problemas. A segunda parte será um contínuo de vendas para a realização, que é, em última análise, você sabe, eu poderia trabalhar 1 a 1 com cada pessoa, mas seria muito difícil preencher. Então, a questão é, como misturamos essas partes para que possamos criar um modelo escalável, uma oferta escalável, que ainda vai proporcionar muito valor para eles, certo? Em seguida, teremos escassez e urgência. Então, isso é basicamente como diminuímos o período de tomada de decisão para o cliente potencial comprá-lo mais rápido. Existem maneiras éticas de fazer isso que usamos repetidamente e que funcionam muito, muito bem. E vou mostrar a vocês ambas, porque escassez e urgência são diferentes. Muitas vezes são tratados da mesma forma, mas não são iguais, e eu vou mostrar as diferenças entre eles. 7, eu vou mostrar os bônus, então há 11 pontos que consideramos ao pensar em bônus e empilhar ofertas, e vou mostrar o que analisamos nessas coisas. 8, vou mostrar os diferentes tipos de garantias. Acho que vou mostrar a você 13 diferentes estruturas de garantias a partir de 2 principais. Uma é garantias condicionais e incondicionais, e como empilhar essas garantias juntas para virtualmente eliminar o risco para o seu prospecto. Então, finalmente, a fórmula mágica de nomeação. E a razão pela qual isso é importante é porque, se você está em um mercado local ou em um mercado ou nicho menor, muitas vezes precisará mudar a nomeação em torno do seu produto principal ou suas promoções, de uma forma que faça seus avatares ou seus potenciais clientes quererem se aproximar de você e saber que o que você tem é para eles. Certo? E então, há maneiras de nomear coisas que aumentarão as taxas de resposta. Há maneiras de nomear coisas que aumentarão o valor que eles vão perceber do seu produto, e eu vou detalhar cada uma dessas coisas para você, ok? Então, isso conclui nossa introdução a toda esta sessão. Estes são os 9 componentes da oferta. Público faminto, cobrar o que vale, acertar o valor, entender como você vai dividir os problemas, entender como você vai resolver esses problemas, escassez, urgência, bônus, garantia e realmente como nomeá-lo. Então, estou realmente animado para mergulhar nisso. Isso é um pouco do... Estou apenas muito animado. Então, espero que você também esteja. Apertem os cintos, vai ser uma viagem divertida. Eu te vejo no próximo vídeo.